podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Aqui no podcast já tem episódio sobre química, tem também episódio sobre as mais variadas engenharias, mas agora chegou a vez de juntar as duas coisas e trocar uma ideia sobre engenharia química. E hoje o papo é entre família. Quem está aqui comigo é a Valéria Specotto, que é engenheira química, e o João Paulo Specotto, que está no 11º semestre do curso de engenharia química e é filho da Valéria. Bem-vinda, Valéria. Conta aí pra gente o que te levou ao curso de engenharia química e um pouco da sua trajetória profissional desde então. Obrigada, muito legal estar aqui nesse podcast, fiquei muito feliz pelo convite, ainda mais participando com meu filho, né? Então, fico muito feliz aí. Bom, vamos lá. Na verdade, eu nunca tive aquele aha moment para falar assim, olha, esse é o curso da minha vida, né? Até me invejava um pouco as pessoas que parecia que nasciam já sabendo o que iam fazer. Então, foi muito mais naquilo onde eu tinha facilidade, né? Eu sempre fui muito boa em exatas, né? Gostava de matemática, física. E aí, no ensino médio, eu fui fazer técnico em química porque era o curso mais completo, mais difícil até para me preparar para um bom vestibular, porque eu não sabia o que eu queria. Mas depois de 3 anos, né, fazendo o ensino médio em química, estudei muito e eu me saí muito bem. E aí foi como que uma coisa natural eu prestar o curso para engenharia química. Eu saí direto do ensino médio para a faculdade, entrei na engenharia química, na antiga FANQUIL, né, que hoje é a USP de Lorena, e depois de 6 meses no curso, apesar de várias dificuldades, eu vi que eu tinha feito a decisão certa, né? 40 anos atrás, né, que eu entrei na faculdade. E era uma época que mulher não fazia engenharia, né? Então eu já tinha uma primeira barreira que na minha turma, e nós éramos em 5 mulheres. Mas essa característica, ela meio que permeou minha vida, né? De estar sempre num lugar predominantemente masculino, né? Eu fiz engenharia e depois as áreas que eu vim trabalhar na minha jornada profissional eram áreas predominantemente masculinas. Depois da faculdade, eu me formei em 5 anos, eu fui trabalhar, eu fiz estágio em 2 empresas e depois eu fui trabalhar na Johnson & Johnson, onde eu construí uma carreira de 34 anos. Eu me aposentei recentemente como vice-presidente de operações, que é toda a área de supply chain ou cadeia de abastecimento. Para quem não está familiarizado, a Johnson era uma empresa que ela possuía 3 segmentos independentes. Então, ao longo dos 34 anos que eu trabalhei na Johnson, eu tive a oportunidade de trabalhar nas 3 unidades independentes. É como se trabalhasse em 3 fábricas, né? 3 indústrias completamente diferentes, né? Na área de consumo, na área farmacêutica e na área médico-hospitalar. Então, ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas de supply chain, além de áreas suportes como qualidade e também na área de pesquisa e desenvolvimento. E dentro disso, várias áreas de atuação, né? Em todas as áreas de planejamento, compras, projetos, engenharia da qualidade, manufatura, distribuição, uma gama enorme aí de áreas que eu fui desenvolvendo e que no final da minha carreira, há alguns anos, eu me tornei vice-presidente de operações para toda a América Latina. Bom, então, e aí depois de 34 anos, né, eu me preparei muito, né, alguns anos para eu parar, né, para eu me aposentar, eu saí de uma forma muito positiva da empresa e agora eu estou começando a pensar nos meus próximos passos, né. Ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei muito em desenvolver as mulheres nesse ambiente predominantemente masculino, né, então eu sempre fui uma voz muito ativa aí nesse ambiente. Então, agora, depois de alguns anos, eu também sempre estudei, né? Então fiz pós-graduação em neurociência e comportamento, fiz outra pós-graduação em comportamentos pela filosofia. Então, eu gosto muito de estudar comportamentos e aí agora eu estou pensando em me dedicar mais a essa área de desenvolvimento de pessoas, né? Principalmente para o público feminino, principalmente para as mulheres que têm uma carreira mais técnica, né? Ainda existem muitas barreiras, né? Nós precisamos ter o nosso lugar de fala,
Então, eu estou desenvolvendo alguma coisa nessa área, dando algumas mentorias, apresentando alguns projetos, e aí eu acho que a minha próxima carreira vai ser muito mais nessa área de desenvolvimento de pessoas, principalmente focada no público feminino. E você, João, por que você escolheu o curso de Engenharia Química? Tudo bem, pessoal? Muito prazer estar aqui hoje. Como todo vestibulando, como todo estudante de ensino médio, não todo, né? Mas a grande maioria, eu cheguei no terceiro ano, não fazia ideia do que ia fazer. Uma hora eu queria fazer direito, uma hora eu queria fazer odonto. Então, assim, cheguei num ponto que eu falei, não, eu preciso realmente me decidir. Tive a oportunidade de fazer um acompanhamento vocacional, e nesse acompanhamento fui estudando sobre os cursos, estudando sobre o que eu queria, descobri um pouco mais sobre eu mesmo. Então, eu entrando na parte de engenharia, porque além de ter a mãe em engenharia química, eu tenho o pai que é engenheiro civil e mecânico, tenho a irmã que é engenheira ambiental, então a engenharia está no sangue da família. E quando eu estava pesquisando, eu encontrei a engenharia química e vi muitos relatos, muitas pessoas falando, muitas descrições que falaram comigo, né? Eu bati o olho e falei, olha, uma engenharia que, a princípio, pelo nome, você acha que ela é específica, mas que é muito mais abrangente do que a gente pensa. E como até mesmo quando eu decidi fazer engenharia química, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, onde eu queria trabalhar, eu falei, bom, eu quero fazer uma engenharia, isso para mim estava decidido, mas algo que me desse a possibilidade, não que as outras engenharias não tenham, mas eu queria que me desse um leque de opções maior possível. Então, eu comecei a fazer engenharia química e eu trabalho no setor de petróleo, de produtos para petróleo, na área técnica da área comercial. Então, a gente dá suporte técnico para a área comercial. E pode parecer uma pergunta óbvia, né? Mas a química é uma matéria que predomina nesse curso? Vocês acham que é a escolha certa para quem curte química mesmo? Se você olha o título Engenharia Química e fala, putz, adoro química, eu vou fazer engenharia química. Pera lá, cuidado. A engenharia química, eu posso até afirmar que acho que ela tem mais física mesmo do que a química em si. Mas a engenharia química, ela fala muito mais sobre processos do que outra coisa. Então, da minha experiência, pelo menos aqui na universidade, aqui na USP de Lorena, o que eu consegui reparar e o que eu consegui ter, para mim, é que a engenharia química é muito mais engenharia de processos químicos. Então, para a gente, os processos eles são feitos desde o começo, desde as primeiras matérias de balanço de massa e energia, até quando a gente está falando mais das específicas, que a gente tem processos químicos industriais 1, processos químicos industriais 2, engenharia de processos químicos, engenharia econômica. Então, a gente fala muito sobre processo. E eu acho que daí que vem muito dessa parte da abrangência da engenharia química, que é justamente isso. E quando você entende com profundidade o que é um processo, como você opera um processo, você trabalha em qualquer tipo de processo. Então, por isso que a gente tem essa grande abrangência. A química mesmo, você vai ter, mas não vai ser tanto quanto você esperaria, né? Eu justamente vi muitas pessoas desistindo do curso justamente por causa disso. E como é o curso? Como ele vai evoluindo em termos de dificuldade, das disciplinas também? Mas é isso aí, engenharia não é para os fracos, não. A gente estudava, começava todo dia às 7 da manhã. Não é que eu acordava às 7 da manhã a gente já estava estudando. E a gente estudava o dia inteiro, né? O primeiro ano da engenharia, eu falo que é o trote, né? O primeiro ano, você tem cálculo 1 e 2. Muito difícil, as integrais, né? Derivadas, integrais. Outra matéria que eu achei muito difícil, né? O João até que se deu bem nela, mas eu falei, gente, eu não sei como eu passei, porque eu tive que estudar muito termodinâmica, né? Estatística, que é bem pesado na engenharia, algumas matérias, cinética química, química orgânica, né? A química orgânica é muito legal, porque é química da vida, é muito interessante, mas é difícil. Você tem que estudar muito, né? Tem gente que eu escuto de cursos ou outras de engenharias que fala, olha, a partir dessa matéria, sabe, só avisa um pouco. Infelizmente, na engenharia química, você não vai encontrar isso. Todo semestre vai ser uma bucha diferente. Então, desde do começo do cálculo, que aí é de todas as engenharias, é difícil, a física é difícil, a estatística, muito difícil. Aí você vai progredindo, depois tem termodinâmica aplicada, tem química orgânica, aí você passa um pouquinho mais para frente, tem ciência de polímeros, que é muito complicado também.
você vai caminhando e vai juntando tudo, tem as operações unitárias, aí tem controle de processos, tem cinética, química, tem reatores. Então, assim, as matérias, o curso em si, são bem difíceis, né? Então, o curso ele é difícil, mas é maravilhoso. Engenharias tem que saber encarar, por isso que você tem que gostar de exatas. Você sentar e estudar bastante. Mas também eu sei que a maioria, se não todas as engenharias são assim. Então, você ter essa disciplina é muito importante. É um curso que demanda bastante, mas quando você passa naquela matéria difícil, quando você pega a sua nota de reatores ali, você olha e fala, putz, eu passei, eu consegui, não tem nada mais gratificante, te garanto isso. Várias áreas da empresa que eu passei, eu vi que a base da engenharia me ajudou muito a acelerar o meu aprendizado. Eu acho que esse é o ponto, né? Você tem um pouco mais de facilidade de você aprender, você aprende mais rápido. E eu acho que isso é o bonito da engenharia química, que no final do curso você pega e você realmente consegue aplicar tudo que você aprendeu. Você aplica conceito de termodinâmica quando você está falando de, por exemplo, o que eu vou fazer para resfriar isso de uma temperatura X para uma temperatura Y? Mas qual é o fluido que tem a propriedade que consegue? Você tem que saber. A parte de operações unitárias, né? São todas as pequenas operações que você pode dividir um processo. Então, por exemplo, uma moagem é uma operação unitária, é uma destilação, é uma operação unitária, né? Uma operação ali que você combina com outras para fazer um processo químico. E até conceito de programação você tem que entender um pouco, porque quando você fala de fazer uma modelagem, você tem que saber um pouco de linguagem de programação, você tem que aprender a lógica de programação, e uma coisa que a engenharia te ensina muito bem é a lógica. Mas a lógica que você adquire, para mim, nesse curso de engenharia química, esse olhar que eu aprendi a ter de processo, de você conseguir olhar para uma coisa macro, de você conseguir ver mais do que o que está ali na sua frente, de talvez bater o olho e falar, olha, isso aqui, não sei se isso está tão eficiente, se a gente mudar tal coisa. Então, isso é uma visão que você adquire na engenharia química, de otimizar, de fazer projeto, de você melhorar. Então, a faculdade te prepara para tudo. Então, desde aprender eletricidade aplicada, que muitas pessoas não vão usar, mas talvez muitas outras usem, até você aprender a fazer um projeto, você aprender engenharia econômica, aprender um pouco da área de qualidade, que não são coisas tão ligadas com engenharia química, mas que muitas pessoas vão usar aí na sua vida, né? Por isso que é tão importante o estágio, é tão importante muitas vezes fazer estágio em diferentes áreas, porque você não sai da faculdade sabendo, você sai da faculdade com uma boa base para o seu aprendizado. E o aprendizado ele tem que ser contínuo. Então, é uma coisa que a faculdade ela te prepara para isso, e a engenharia te dá uma base para isso, para você estudar, para você buscar, e aí você direcionar a sua carreira de acordo com as oportunidades, né? A engenharia, ela meio que doutrina a gente para solucionar problemas. A função do engenheiro é essa. Quem gosta de rotina, das coisas todo dia do mesmo jeito, não faça engenharia, porque aonde você for trabalhar, o que se espera é que você resolva problemas e melhorar a eficiência. Então, o olhar do engenheiro, nós temos pouca tolerância com ineficiência do dia a dia, em absolutamente tudo. Aproveitando a questão das inúmeras oportunidades de atuação que a engenharia química proporciona para quem se forma na área, que vocês já reforçaram aqui ao longo da conversa, em quais áreas uma engenheira química, um engenheiro químico pode atuar? São muitas possibilidades? O que é processo? É você transformar alguma coisa, você fazer um produto. Vamos pegar lá, pode ser um absorvente higiênico, pode ser um shampoo, um medicamento. Tudo isso são processos de transformação. Você entra com materiais e vai sair alguma coisa diferente. O que vai determinar é se é uma coisa mais mecânica, por exemplo, um carro, né? Então, você tem lá uma área onde você tem toda a montagem do carro. Ou, então, você tem um shampoo, que, na verdade, você tem um reator, onde você coloca os materiais, estou simplificando, né? E ali, de acordo com o processo, sei lá, temperatura, pressão, tempo, né? Conforme você vai colocando os ingredientes, as reações químicas que vão acontecer, depois você tem que fazer a transferência para um tanque, aí depois você tem a parte do envase, aí você tem o shampoo. Isso é um processo.
né? Tudo que você faz um produto, não importa o produto. Quando você é engenheiro químico, obviamente as pessoas associam processos químicos, né? Então, que é o mais comum, reatores, trocadores de calor e tudo mais. Mas você pode ser um engenheiro químico num processo mais mecânico? Pode. Por exemplo, a fabricação de um band-aid, né? Você tem várias matérias-primas, é uma montagem, e você precisa determinar a melhor condição daquele equipamento para você ter a maior tiragem possível em termos de eficiência. O que é isso? Engenharia de processo. Então, você vai trabalhar com isso. Então, onde que o engenheiro químico pode trabalhar? Eu estou falando especificamente de áreas técnicas. Em qualquer área, né? Em qualquer indústria. E áreas? Você pode trabalhar em compras, como eu mesmo comentei. Você pode trabalhar em planejamento. Planejamento trabalha muito com o quê? Com modelos estatísticos, né? Então, você também já passou pela estatística, pela probabilidade, você trabalha em modelo estatístico. Pode trabalhar em manufatura, né? Em operações, você ser um líder da parte de fabricação, né? Então, assim, é muito diverso. Quando você entra para uma indústria, o engenheiro químico, ele pode trabalhar em quase todas as áreas, né? Até em finanças, porque você precisa aprender a calcular a eficiência de processo, né? Como o João colocou, quais são os custos, né, de um processo. Então, se a pessoa quiser, mesmo sendo engenheiro químico, se especializar numa área de finanças, qual a recomendação? Depois de alguns anos, vá fazer uma pós, um MBA em finanças. Ele te dá essa base. Eu nunca fui da área acadêmica, mas também tem um campo vasto. Tenho amigas que são hoje PhD e se especializaram na área ambiental. Tem muitos amigos que, por exemplo, um foi para a área de qualidade, um está trabalhando em banco, na parte financeira, outro trabalhando na parte de programação mesmo, desenvolvimento, desenvolvedor, e assim, todos engenheiros químicos. Você pode sair de uma engenharia química e ir para um laboratório. Eu fiz isso. Eu comecei em laboratório. E do laboratório eu fui para uma área de pesquisa e desenvolvimento. Então, geralmente, quando as pessoas pensam em engenharia química, pensam o quê? Laboratório, pesquisa, ou então aquele engenheiro que vai estar projetando a instalação de um reator e tudo mais. É possível? É claro que é. Essa é a área técnica. E aí tem várias áreas técnicas e várias outras áreas que você pode trabalhar. Mas você também pode ir para uma área que ela é meio técnica e meio administrativa. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas têm um pouco de preconceito da área comercial do ponto de vista de compras. Você não quer trabalhar em compras. Trabalhar em compras numa multinacional significa você trabalhar num ambiente global, onde você tem contato com empresas do mundo inteiro, porque as compras elas são globalizadas. E qual é o papel do engenheiro químico aí? Você tem que entender a cadeia. Então, por exemplo, eu trabalhava com petroquímicos numa época. Eu tinha que entender de toda a questão do petróleo, quanto que estava o preço do barril do petróleo, como que as matérias-primas, né, como que cada componente interferia no produto que eu estava comprando. Então, eu comprava, por exemplo, não tecido de polipropileno. O que significa isso? Quanto que tem do componente de cada produto que provém do petróleo, quanto que está aumentando e quanto que é esse percentual que vai no material, até para que eu pudesse fazer uma boa negociação com os fornecedores. Então, muitas pessoas acabam tendo alguns rótulos de algumas áreas, falando, não, eu não quero trabalhar nessa área, é muito comercial, eu não sei negociar. Você não precisa saber negociar, mas se você souber entender tecnicamente o que você está comprando e entender toda a cadeia até chegar naquele material que você está comprando, certamente você vai se tornar um bom negociador. Então, a engenharia química, ela te dá essa oportunidade, né, de você trabalhar em várias áreas diferentes, tendo como base, muitas vezes, mais a engenharia do que a química, ou mais a química do que a engenharia. E a engenharia química, para mim, é uma das mais abrangentes, onde você consegue atuar em diferentes áreas, dependendo muito de como que a vida vai conduzindo você para suas escolhas. Você vai definindo o seu caminho e a engenharia química te abre muitas portas, né? Então, ela fecha algumas? Para mim, nunca fechou. Então, assim, é uma área onde você tem uma boa empregabilidade, justamente pela diversidade onde você pode estar atuando. Até hoje aí, durante a minha faculdade, das pessoas que eu conheci, talvez uma ou outra que ficou assim, um mês procurando alguma coisa, mas ou rapidamente já conseguiu. Os meus amigos, né? Tô falando uma amostragem pequena aí, mas é importante você se capacitar.
Eu acho que o mercado ele não está fácil, ele está difícil, a gente está numa economia ainda muito apertada, né, em termos de crescimento, então, quanto mais preparo, melhor. E tem que ter muita resiliência, né? Mesmo sendo um curso bem completo, né, que tipo de conhecimento a grade curricular não proporciona? Que a estudante, o estudante precisa correr atrás por conta própria e que é essencial também na formação do profissional, na opinião de vocês? Por exemplo, hoje em dia, você tem que saber um pouco de Excel, você tem que saber um pouco de Power BI, você precisa ir atrás, e a faculdade ela não vai te dar isso. O que eu aprendi de programação, que é uma área que eu estou me interessando hoje em dia, é o que eu estou estudando por fora. Você não vai aprender Excel e Power BI no curso curricular, mas provavelmente durante a faculdade vai aparecer esse curso, alguém na faculdade oferecendo, né? Busque isso, vai aprender a falar espanhol, inglês ou uma língua, mas o inglês eu acho que ele é universal, né? A faculdade vai exigir isso de você? Talvez não, você tem os livros técnicos em inglês que você vai ter que ler, mas assim, você vai precisar disso na tua vida. Então, aproveite isso, né? Fique antenado, não seja alienado. Entrevistas que eu fiz, né, de outros estágios, de outros lugares que eu também recebi propostas, foi justamente sobre as minhas oportunidades fora da universidade que me ajudaram. Então, por exemplo, durante a faculdade eu tive algumas experiências, né, uma delas dando aula, dava aula de física no cursinho aqui da faculdade. Chegar no final do curso, todo mundo ali vai ser engenheiro químico. Então vão olhar para você e falar, tá, e que mais? O que mais você fez? Como mais você se desenvolveu? Trabalhos voluntários, gente, nós precisamos formar bons cidadãos, né? Uma das coisas que eu falo de um bom profissional é a questão da ética, é do give back, é você saber retribuir para a sociedade aquilo que um pouquinho que você já ganhou. Então, tudo isso faz parte de um curso. As ações sociais, elas são ótimas, e é uma mão de duas vias, né? Você dá o seu tempo e você aprende. É muita arrogância a pessoa achar que vai fazer o trabalho social e que ela só está ajudando o outro. Não, você está aprendendo um monte. É só você ser menos arrogante, mais humilde, você vai ver que você vai estar aprendendo. Mas assim, tem coisas que a faculdade não te prepara. Por isso que o aprendizado contínuo é tão importante. Mas também a humildade, né? Não ser arrogante de achar que você é engenheiro, então você conhece tudo. Você só está começando. Você não conhece quase nada. Te deram uma base. Tem muito ainda o que aprender. Então, tem que respirar, tem que estudar, tem que amadurecer, tem que falar de autoconhecimento. E Valéria, você acha que a participação das mulheres na engenharia química vem aumentando aí ao longo do tempo? Como tem evoluído esse cenário desde a época em que você se formou? E eu vejo que a engenharia química hoje é uma das engenharias onde a maioria são mulheres. O que a gente precisa fazer como sociedade? É fazer com que essas mulheres que estão hoje na engenharia química ou qualquer outra engenharia ou qualquer área técnica, que elas tenham coragem de ficar no curso, tenham coragem de exercer sua profissão, né? Porque o ambiente ainda ele é mais masculino. Então, apesar de na faculdade ter muitas mulheres, quando você vai para uma área de operações como a que eu trabalhei, ainda a grande maioria são homens. Então, tem uma evolução gigantesca aí, a gente vê isso na representatividade dentro das salas de aula da engenharia química, mas ainda é um desafio da gente encorajar, empoderar essas mulheres a elas continuarem na área técnica, né? Buscarem posições como líderes de operações, né, de engenharia, líderes de engenharia, porque ainda é uma área predominantemente masculina. Mesmo na faculdade, se você for comparar aí até o que a Valéria falou, que era só 3 mulheres na sala, hoje em dia é completamente diferente, muito bem dividido. Mas você ainda vê na área técnica, por exemplo, né, o único exemplo que eu posso dar aqui, que é a parte onde eu trabalho, realmente, não vou falar nem que a maioria é homem, é quase todas as pessoas com quem eu tenho mais contato assim são homens. Nós precisamos nos posicionar e também trazer essa sociedade, né, que ainda predomina esse machismo estrutural, como que nós podemos empoderar essas mulheres e fazer com que elas tenham coragem de aceitar esse desafio e trabalhar nas áreas que elas decidiram trabalhar, independentemente se tradicionalmente essa área foi uma área masculina ou feminina.
e também, de uma certa forma, a gente transformar essa sociedade, né? Fazer uma sociedade mais equalitária, né? E com muito mais oportunidades para todos, né? Independente de sexo, religião, cor, raça, enfim. Eu acho que essa é uma responsabilidade que nós temos pelas oportunidades que já nos foram garantidas, né? É um pouco de dar de volta para a sociedade alguma coisa positiva. E para fechar, gente, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em entrar no curso de Engenharia Química? A gente está aqui para ser feliz, né? Não para ser infeliz, para ficar 10, 12 horas do dia lamentando que está trabalhando, não tem nada a ver. Você tem que estar no lugar que você gosta, que você se identifica. Então, você experimentar coisas novas, você mudar de área, mudar de empresa, fazer vários estágios, é importante para que você possa ver uma área onde você se identifique melhor. E aí é com a experiência que você vai direcionando melhor o desenvolvimento da sua carreira, com aprendizado contínuo. Você não está lá só para estudar, você está lá para viver, para crescer, para aprender, né? Não estou falando mais das matérias. Então, assim, você necessariamente você vai acabar se ocupando se você é uma pessoa interessada. E o curso não é fácil, você passa por muitos desafios, então é uma coisa que vai demandar um pouco de você realmente, um pouco de resiliência, né, por assim dizer. E também, uma coisa que eu acho importante na vida, não tem medo de errar. Até porque a gente vai errar, mas se arrisque mais, se dê mais oportunidade, se critique menos, né? Eu até brinco, né? Se você trabalhar como engenheiro químico, talvez você não seja milionário na vida, mas dá para a gente curtir e construir uma boa vida com esse curso de engenharia. Valéria, João, muito obrigado pelo bate-papo. Realmente não tem como negar que a engenharia corre no sangue dessa família. E isso fica muito claro na paixão de vocês pela área. Com certeza o que vocês trouxeram aqui vai motivar muita gente a seguir os mesmos passos. Show demais! Muito obrigado para você também que acompanha a conversa e não esquece de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece, que quer saber mais sobre engenharia química, beleza? Em breve eu volto com mais episódios inéditos aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.